Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos e a todas. Dando início então à sessão do dia 28 de setembro de 2020, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a vereadora Maria da Glória Menegotto para que proceda a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Vou ler então Salmos, capítulo 26, versículo de 1 ao 12. Apelo do justo, Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores. Não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com tua voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Assim seja. Quero agradecer a vereadora Maria da Glória Menegotto por ter feito a leitura de um trecho bíblico nessa noite. Antes de dar início aos trabalhos, quero saudar todos os vereadores, em especial a vereadora Eleonora Broilo, a vereadora Maria da Glória Menegotto, saudar os internautas que nos acompanham nessa noite, saudar a imprensa, TV Sera, através do Leandro Adamati, a Rádio Miriam, através do Zé Teodoro, a Rádio Espaço, através do Miller. Também quero fazer uma saudação especial. Eu vou saudar a secretária Elda Brutomesso, que está aqui presente, saudando ela. Quero saudar todos os secretários aqui presentes e funcionários municipais. Também quero fazer uma saudação especial ao presidente do SESMUF, Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura, o Diego Torbes. Também fazer uma saudação especial à presidente do Fundo Municipal de Previdência, a Beatriz Sosnowski, que está aqui presente. Demais presentes que nos acompanham nessa noite, funcionários da casa, obrigado pela presença. Então, dando início aos trabalhos, eu quero colocar em aprovação a ata número 4.048 do dia 8 de agosto de 2020 e a ata 4.049 de 14 de agosto de 2020 e a ata 4.050 de 15 de agosto de 2020.
Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado as 3 atas por todos os vereadores presentes. E agora eu solicito ao vereador Ariel Soárcego, primeiro secretário da Casa, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente e senhores vereadores, gostaríamos de cumprimentar também a ABEA do Fundo de Previdência do Servidor e os componentes todos do fundo, ao Diego, presidente do sindicato, secretária Elda, secretário Gilberto Galaface, enfim, todos os presentes. Ofício 184/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 28 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei, regime de urgência. Senhor presidente, honra nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade que solicitamos a essa Igreja Câmara de Vereadores a apreciação em regime de urgência nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal do projeto de lei número 48 de 28/9/2020 que autoriza a abertura de crédito especial. Atenciosamente, Pedro Ivori Pedroso, Prefeito Municipal. Ofício 179/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 17 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação 027/2020. Senhor presidente, honra nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, em resposta ao pedido de informação 027/2020, ofício 359/2020 da bancada do MDB, segue retorno em anexo. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Ivori Pedroso, Prefeito Municipal, e Elda Brutomesso, Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. E aí nós temos aqui, então, um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, de 11 de setembro de 2020, que diz o assunto, pedindo informação 027, a Secretaria de Saúde, através de sua gestora, vem através deste informar que, conforme pedido de informação 027/2020, solicitado pela Câmara de Vereadores, seguem as respostas aos questionamentos. Primeiro, quantos testes rápidos IgG e IgM para detecção do Covid-19 foram adquiridos? 13.500 testes. O valor unitário pago varia conforme a data da compra devido à situação da oferta e procura em função da pandemia. Segue abaixo as especificações. 6/4/2020, 200 testes, valor unitário R$ 121,90. Dia 20/4/2020, 300 testes, valor unitário R$ 139,00. Dia 29/4/2020, 2.000 testes, valor de R$ 130,00. 5/5/2020, 8.000 testes, valor unitário R$ 124,00. 20/8/2020, 3.000 testes, valor unitário R$ 34,50. Quantos testes já foram realizados? 8.875. Locais de realização dos testes rápidos, aí nós temos aqui uma relação. E os vereadores que tiverem interesse, está, então, todos os locais na Secretaria da Casa. Ofício Gabinete 215/2020, Farroupilha, 24 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, vereador presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Assunto: resposta ao ofício 392/2020. Comunicamos a Vossa Excelência que foi realizada na data de ontem, dia 23 de setembro de 2020, a apresentação do relatório final da avaliação atuarial 2020 no Salão Nobre da Prefeitura, para os novos conselheiros do Fundo da Previdência, nomeados pela portaria número 611/2020, e esclarecido todas as dúvidas da metodologia do cálculo aplicada. Dessa forma, encontra-se cumprida a solicitação constante no ofício número 02/2020 do Conselho Municipal de Previdência, que solicitou a apresentação e esclarecimento do resultado da avaliação atuarial 2020, não havendo mais trâmites administrativos que impeçam o prosseguimento do andamento do projeto de lei número 44, de 1º de setembro de 2020, cujas adequações legais são oriundas dos resultados apresentados pela avaliação atuarial 2020. Cumpre ressaltar que os regimes próprios de previdência social são obrigados,
por determinação da portaria do Ministério número 464/2018, a realizarem anualmente as avaliações atuariais e adequarem seus resultados em lei com o intuito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos de previdência. Lembramos também que, conforme a portaria número 18084/2020, o ofício circular número 27/2020 do TCE Rio Grande do Sul, o município deverá comprovar ao Ministério da Fazenda até o dia 30 de setembro de 2020 a implementação das medidas de equacionamento do déficit atuarial, decorrentes dos resultados apurados na avaliação atuarial de 2020. Ressalta-se que o não atendimento e comprovação das medidas implicará ao ente federativo as consequências expostas no inciso 13 do artigo 167 da Constituição Federal, incluído pela emenda constitucional número 103/2019. Dessa forma, reiteramos a urgência da aprovação do projeto de lei número 44/2020. Atenciosamente, Gilberto José Galaface, responsável pela unidade gestora do RPPS, Pedro Veuri Pedroso, responsável legal do ente. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD. Lei Municipal 4.120, de 3 de maio de 2015. Ofício 008/2020, CMDPD. Farroupilha, 22 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, vem, através deste documento, agradecer o acolhimento das medidas sugeridas para a manutenção da Lei Municipal número 3.341/2007 e Decreto número 4.530/2007, que regula o passe livre ao município de Farroupilha. A Associação Farroupilense de Deficientes Visuais, a FADEF, junto das demais entidades, Associação Municipal de Deficientes Físicos, a MDEF, a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, a MAFA, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Farroupilha, a PAI, tiveram a oportunidade de construir essa mudança junto ao Legislativo, reforçando o lema "Nada sobre nós sem nós", que preconiza a participação da pessoa com deficiência nos processos de garantia e ampliação dos direitos dos PCDs. Desta forma, o CMDPD, em nome das entidades que dele fazem parte, agradece uma vez mais ao apoio desta Casa Legislativa e seus componentes, na certeza de que construiremos uma cidade melhor e mais justa para todos. Atenciosamente, Débora Rana Raupt, presidente do CMDPD. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Quero agradecer o vereador Ariel Soárcigo, primeiro secretário, pela leitura do expediente da secretaria. Também quero saudar e deixar registrado o diretor da Ecofar, o Ricardo Bica Ferrari, que está aqui presente também. Eu devo fazer uma correção aqui, eu cometei um equívoco aqui na aprovação das atas. Eu falei em agosto, só que é em setembro, então eu só quero deixar registrado. Então a ata número 4048 é do dia 8 de setembro de 2020 e a ata 4049 é de 14 de setembro de 2020 e a ata 4050 de 15 de setembro de 2020. É só para fazer a correção e deixar registrado. Mesmo estando aprovado por todos os vereadores, para fazer a correção. Convidamos agora para fazer a parte da mesa a secretária municipal de Gestão, Desenvolvimento Humano, a Elda Brutomesso, que gostaria que fizesse parte da mesa, e a presidente do Fundo Municipal de Previdência, a Beatriz Sosnowski. Gostaria que sentasse aqui na mesa. Para explanar sobre o projeto de lei número 44 de 2020, que altera a Lei Municipal 2.993, de 31/5 de 2005. Por solicitação dessa mesa, de imediato eu passo a palavra
ao primeiro vice-presidente, o vereador Jonas Tomazini. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui a imprensa, cumprimentar também a todos os servidores públicos municipais, cumprimentar também aos membros do Conselho Municipal de Previdência, aos secretários municipais, a imprensa, secretária Elda, Beatriz Sosnoski, e dizer que então nós temos em tramitação o projeto de lei número 44, como foi dito, ele deu entrada nessa casa no começo deste mês, e como ele tem uma abrangência importante, faz algumas alterações significativas, e nós tivemos em um determinado momento reuniões aqui na Câmara de Vereadores também com algumas exposições por parte da presidente do Conselho Municipal de Previdência, também um ofício fazendo alguns questionamentos. Por bem, acharam todos os vereadores na última semana que nós convidássemos, então, tanto a secretária como a presidente do Conselho para que pudesse prestar esclarecimentos com relação ao referido projeto. Eu entendo, senhor presidente, que num primeiro momento, como elas preferirem, acho que é importante que elas façam uma abordagem inicial com relação ao projeto de lei e, após isso, possivelmente o senhor possa conceder a palavra para que os vereadores possam esclarecer dúvidas referentes ao projeto. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Realmente, que nem foi acordado na última reunião, nós tivemos uma reunião na última segunda-feira. E foi uma reunião informal com todos os vereadores. E nós achamos necessário, até pela importância e pela relevância da PL 44, onde que trata do Fundo de Aposentadoria e dos Servidores, é um projeto muito complexo, e nós, vereadores, nós não estava se sentindo muito à vontade e convicto em votar da forma que está aqui, sem ser explanado. Então, nós convidamos tanto a Elda Brutomesso, né, a secretária de Gestão e Governo, e a Beatriz Sosnoski, né, a presidente do Fundo Municipal da Previdência, para poder explanar para casa sobre essas alterações que vai ter em cima dessa lei. Então, a palavra está com vocês. Eu não sei quem achar mais interessante falar por primeiro, né? Sim, se a Elda... Então, eu convido, então, a Beatriz Sosnoski, né, presidente do Fundo Municipal de Previdência do município de Farroupilha. Então, quero cumprimentar o presidente Fernando, a todos os vereadores, a todas as vereadoras, aos secretários, aos nossos colegas e a todos os presentes. Então, na segunda-feira, quando nós estivemos aqui, nós havíamos comentado que na quarta-feira a prefeitura, então, já tinha agendado com a empresa que fez o cálculo atuarial, que ela viria para fazer uma exposição para a gente sobre o cálculo atuarial para tirar as dúvidas que a gente tinha. Então, realmente isso aconteceu, a empresa veio e fez a explanação. Nós entendemos, né, que com essa explanação da empresa, ficou muito claro para nós, a gente compreendeu, a gente também entendeu que a metodologia usada pela empresa está de acordo com a regulamentação do Ministério da Previdência, porém, o que a gente entendeu que não está de acordo é a base de cálculo dos servidores. Ela está incompleta, e a gente está falando que ela está incompleta porque, dentre alguns itens que a gente verificou, no cálculo atuarial previa 44 aposentadorias. E nós constatamos que já teve 11 aposentadorias, além das 44 que estavam previstas no cálculo atuarial. Então, se nós temos um número
acima do que está previsto, isso significa que essas 11 pessoas que se aposentaram, elas não estavam com os seus dados corretos. Porque se ela tivesse uma base de cálculo correta, o atuário teria contabilizado essas 11 aposentadorias a mais. Então, nós entendemos que a base de dados ela não está 100%, ela não está de acordo, né? Então, o Conselho, se é assim, podemos dizer, né? Então, o Conselho entende que o cálculo atuarial está correto, porém, nós vamos, então, continuar, como a gente já vem vindo, cobrando da administração, assim, periodicamente e assim de uma forma bastante firme, né, que a administração realize o censo previdenciário, para que no próximo ano a gente tenha os dados de acordo com a realidade. O censo previdenciário, ele não é feito um recadastramento, ele é feito pessoalmente, servidor por servidor. Ele vai na prefeitura e alguém vai atender ele, vai levar todos os seus documentos, o que ele tinha antes da prefeitura, o que ele vai trazer para poder juntar na prefeitura, se é que ele quer se aposentar pela prefeitura, né? Então, faz todo o seu histórico e deixa o cadastro em dia, e que esse cadastro ele seja feito por servidores capacitados, que eles tenham conhecimento conhecimento previdenciário, dentro daquilo que está, que saiba como é uma aposentadoria, o que precisa, que tenha tenha dentro da legislação todos os dados, que partindo disso a gente vai ter um cálculo exato, porque da forma como está sendo feito o recadastramento, a gente sabe que muitos, eles não estão no sistema, vão lá e preenchem, mais ou menos. Ou, vou confirmar porque, né, isso é comum das pessoas fazerem isso. Então, a importância de se fazer o censo, que daí a pessoa precisa ir até a prefeitura. E aí o censo ele não precisa ser feito todo ano. Se você fazer ele certinho um ano, ele não precisa, né, é de 5 em 5 anos, se não me falha a memória que o Ministério da Previdência exige. E o Conselho também, isso está lá no cálculo atuarial, está bem claro, que não está sendo feito a compensação previdenciária. Então, também o fundo está deixando de receber os valores da compensação. Então, a gente também vai cobrar do município, né, para que ele possa colocar alguém e fazer esse trabalho da compensação previdenciária. E também outra coisa que a gente vai continuar cobrando, e acho que isso é um exemplo que o município deve fazer, enfim, dar andamento, é que a legislação, quando se refere ao Fundo de Previdência, tudo que se refere ao Fundo de Previdência, o município tem que respeitar a legislação. Porque o que a gente vê, que tudo que projeto de lei que vem do fundo, ele não passa pelos conselheiros. Então, não faz sentido o fundo ter conselheiros que se reúnem para discutir, e quando vê os projetos estão aqui na casa. Então é muito importante que isso não aconteça mais. Nós vamos cobrar, e eu acho que, como a secretária está aqui representando a administração, né, que isso não ocorra mais, né? Que a gente sente, converse, discute, que às vezes são equívocos, né, que a gente tem. Então, é isso. A gente então tem isso para dizer, que o cálculo em si ele está de acordo, mas a base de cálculo, que é os dados dos servidores, é que está incompleto. Então, a nossa parte era essa para dizer. Obrigado, então,
a Beatriz Sosnowski. Então, agora com a palavra, então a secretária de Gestão e Governo, né? Então a Elda Brutomeso. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, colegas secretários, colegas servidores da casa, servidores do Executivo, imprensa, todos os que foram nominados no protocolo, meu companheiro Ricardo, meu sobrinho Gianfranco Brutomesso Long, que assiste sempre às sessões. E quero dizer, primeiramente, presidente, que é um prazer retornar a esta casa. Tenho uma saudação especial, essa pessoa já sabe que eu vou saudá-la, ao meu eterno presidente, o Kiko Paese, e a minha eterna amiga e companheira Glória Menegotto, que nos idos de 2010 me permitiu ficar nesta casa por um mês como vereadora suplente. Era na outra casa, né? Na casa antiga. E, particularmente, eu sempre digo que eu trabalhei 22 anos agora no Executivo, mas eu acredito que eu tenha nascido para o Legislativo, mas não deu certo. No Executivo eu fui por concurso e no Legislativo eu acho que tentei uma vez e está bom assim, né? Então, é com muito prazer que eu retorno a esse Legislativo, agora como secretária, enfim, que mesmo sendo uma secretária hoje em cargo em comissão nesse município, eu sempre digo que eu sou uma servidora de carreira eternamente, porque é a profissão que eu abracei e que eu gosto tanto, que a gente gosta tanto, né, Bea? Com relação ao cálculo atuarial e a situação que a presidente Bea apresentou, queria saudar o presidente do sindicato também, o Diego, e a Beatriz particularmente, né, em nome do Conselho do Fundo de Previdência. Em relação a esse projeto especificamente, conversei bastante com a Beatriz. Eu assumi a Secretaria de Gestão em maio e essa questão de fundos de previdência e regimes próprios, ela é atrelada à Secretaria de Finanças do meu colega Gilberto Galafassi. Particularmente, foi a minha área de especialização em toda a minha carreira dentro do serviço público, regimes próprios de previdência e previdência de servidor. Uma, porque é uma área que eu gosto e também me interessava pessoalmente, né, por ser servidora. Não nada a ver com cálculo atuarial. O cálculo atuarial é uma ciência à parte que as pessoas estudam para isso, os atuários estudam muito e a gente tenta entender o que eles falam. Eu apenas há um mês eu comecei a integrar a equipe da prefeitura a pedido do secretário Galafassi, enfim, em relação ao cálculo atuarial e ao projeto 44, pelas questões e demandas que vieram do próprio fundo do Conselho de Previdência. E conversei muito com a presidente Beatriz e o colega Fábio a respeito dessa situação que ela colocou, do que faltava para eles terem segurança, porque eles não estavam questionando o mérito do cálculo atuarial, até porque para a gente questionar a atuária, a gente tem que saber um pouco de atuária, né, Beatriz? Mas em si, eles não tinham convicção dos números apresentados em face de ser uma nova diretoria, um novo conselho, que no decorrer do ano trocou, e eles gostariam de ter outras informações mais profundas em relação ao cálculo, e eu acho que esse é um interesse que todo servidor público tem que ter, não só os que estão no Conselho hoje, porque essa é a garantia de uma aposentadoria para os servidores e um orçamento garantido para a população, porque todo mundo sabe que o que não é garantido pelo Fundo de Previdência, quem vai pagar a conta é o orçamento livre. Então, a ideia é que ele tenha saúde, que ele esteja muito bem gerido e que os servidores entendam a responsabilidade que é esse fundo de previdência, e é bastante importante todo esse questionamento que é feito. Nós fizemos uma nova apresentação do cálculo atuarial, porque ele já vinha desde fevereiro, março, que era uma outra composição do Conselho. Chamamos a atuária, ela fez questão de vir apresentar o cálculo,
Inclusive, eu conversei com o vereador Jonas, que faz parte da Comissão de Finanças, o Sense, eu não sei se eu consegui, parece que ele ia, não sei. Mas, enfim, para que se fizessem presente na apresentação, não foi possível, mas, como ele também já foi secretário da pasta e entende bastante da pasta de finanças, né, dessa situação, bem mais do que muitos aqui nessa sala, seria bastante importante, mas eu acredito que ele tenha feito as leituras necessárias para esse entendimento. As questões que a presidente Bea colocou, elas são pertinentes a todos os municípios que têm regimes próprios de previdência. O maior problema para o atuário fazer o cálculo é exatamente a base de dados do tempo anterior ao serviço público que os municípios computam para fornecer para a atuária. O município de Farroupilha ele demorou muito, inclusive, para fazer essa base de cálculo. Eu não sei há quantos anos, porque eu acompanho muitos municípios em relação a RPPS para ver como andam e tal, já que eu estava num outro município que desde 2006 a base de cálculo de tempo anterior ao serviço público já estava prevista no cadastramento do servidor. E aqui demorou muito para vir isso. Eu acho que não faz 5 ou 6 anos que vocês têm. Na verdade, foi depois que nós começamos a conversar com os vereadores aqui dessa casa, e aí eles nos ajudaram, e acho que, se eu não me engano, é 2015. Uns 5 anos, então, mas enfim, corrigiu-se isso também. E eu até conversei já com o setor lá de cadastro e tal, para a gente já começar uma nova situação de revisão desse cadastro, conforme foi solicitado. Eu acho extremamente importante isso. Em relação também à compensação previdenciária, eu só queria fazer um adendo, presidente, que hoje a compensação previdenciária existe no município em relação ao regime geral de previdência social. Então, assim, eu sou aposentada, eu tenho um tempo de regime geral de previdência social e um tempo de regime próprio de previdência neste município. A compensação vem... É regra de 3, né, vereador Jonas? É regra de 3. O que eu contribuí lá, depois que é registrada a minha aposentadoria, uma parte vem aqui para o fundo de previdência. No caso, o que falta o município fazer, e provavelmente fará no próximo ano agora, é a compensação previdenciária entre regimes próprios de previdência. E é uma simples conta que se faz, e eu sou o exemplo vivo disso. Na minha aposentadoria, eu sou aposentada no município de Carlos Barbosa. Eu tenho o regime próprio de previdência de Carlos Barbosa, eu tenho uma parte de tempo autônomo, quando eu advoguei, eu tenho uma parte de tempo de seletista, quando eu trabalhei como empregada, e, por acaso, eu tenho 4 anos e 9 meses que eu trabalhei como servidora CC aqui no município de Farroupilha, mas a gente contribuía para o FABS. Era FABS, né? Era Isso. FABS na época. Até 2006, todo o CC contribuía para o regime próprio de previdência do município. A partir de uma emenda de 2006, não me lembro se é a 41, quem é CC puro é contribuinte do regime geral de previdência social. Então, na minha aposentadoria em Carlos Barbosa, eu vou ter compensação previdenciária pelo regime geral de previdência social, da parte dos 13 anos, 16 anos que eu contribuí para o regime geral, e mais os 4 anos e 9 meses, Carlos Barbosa virá buscar aqui a compensação previdenciária. O que o município tem que fazer, e nenhum município fez até hoje, porque eu tentei fazer isso lá em Carlos Barbosa e a legislação ainda não estava permitindo e nem o judiciário aceitando, é buscar a parte proporcional de contribuição dos servidores aposentados em outros municípios ou outras câmaras de vereadores, ou o IP, que é o Estado, no caso. E isso só é possível fazer, só foi possível dar início a isso a partir da emenda constitucional, da reforma da Previdência, que saiu agora em 28 de maio. Ela ratificou o que constava na Constituição de 88, que é a possibilidade de compensação previdenciária entre todos os regimes, os próprios e o regime geral.
Então, todos os municípios agora vão dar início a essa busca de recursos. Então, da mesma forma que o município de Farroupilha vai buscar essa compensação financeira entre regimes próprios, outros municípios, com certeza, Carlos Barbosa buscará a cota à parte em relação ao tempo de serviço que a gente contribuiu aqui e que vai ser usufruído em outro município. Então, essas duas situações, eu acho que elas estão plenamente... vão ser sanadas, todas serão muito favoráveis, Beatriz, à sanidade do fundo de previdência de vocês. Numa análise, eu vou dizer quase que superficial, porque eu estou há pouco tempo aqui, mas acompanhando bastante os cálculos atuariais, eu acredito que ele está sendo plenamente, muito bem conduzido pelos servidores. Nós já trocamos muitas informações, eu até sugeri algumas situações para a presidente em relação a qualificar mais os atuais membros do Conselho hoje com certificação de investidor, que é uma obrigatoriedade que passa a ter, a partir de 2021, um percentual dos conselheiros terão que ter uma certificação. Deixa eu entender como é que eu explico isso, Jonas. Eu só sei falar CPA 10, mas é uma certificação que a GIP, normalmente, a gente faz cursos e tal, ela fornece para investidores. E por que eles exigem isso dos componentes dos conselhos? Porque é para exigir um pouco mais de conhecimento nessa área. Vocês hão de convir que hoje, eu esqueci qual é o saldo financeiro do fundo. 200 e poucos milhões. Então, eles estão gerindo, eles e mais o secretário Gilberto Galafassi no momento, e mais o Adriano, que estava aqui há pouco, que é está ali, colega Adriano, que é o investidor hoje do fundo, esses 200 e poucos milhões, o Adriano tem que investir no mercado financeiro com várias regras, restrições e oportunidades, e o vereador Jonas entende isso, de forma que ele atinja no mínimo, a gente chama de meta atuarial anual, mas é no mínimo o IPCA mais 5,89% ao ano. Tem anos que a gente alcança 20%, 30% de rendimento. Esse ano aqui está difícil de conseguir. E aí eu me pergunto, eu não teria coragem de fazer investimentos de mais de 200 milhões de reais por dia, porque não é por mês, não é por ano, são investimentos que a gente tem que botar numa carteira de investimentos que dê rentabilidade para o fundo. E isso, o único hoje do Conselho, a única pessoa que tem o certificado hoje é o Adriano. Eu, particularmente, tenho esse certificado há 6 anos, porque eu sou de um conselho do Instituto de Previdência, ao qual eu estou vinculada por ser servidora aposentada também. Mas lá nós qualificamos já há 6 anos, 7 porque eu renovei agora, mais de 15 servidores para ter a certificação, para ter um pouco de entendimento do que acontece com o recurso do nosso fundo e como investi-lo. Porque hoje a Beatriz é a presidente, ela é conselheira, o Fábio também, e amanhã serão outros. E cada vez as regras são mais rígidas e elas exigem maior conhecimento, tanto para fazer a gestão do fundo, quanto os investimentos. Eu quero crer que em pouco tempo os recursos do Fundo de Previdência, eles serão superiores ao orçamento municipal. E vocês imaginem que isso está na mão de 7, 8 ou 10 servidores para fazer a gestão. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Quero deixar bem claro para vocês que esse projeto de lei vocês já devem ter aprovado no mínimo 4, um por ano, porque todo ano deve vir a casa um projeto de custeio, né, da contribuição complementar. Eu acredito que sim, a regra é normalmente essa. É feito cálculo atuarial e depois é recepcionado pela lei até uma data específica, que agora é 30 de dezembro. Não, vereador... Como? Bom, ok. A regra é que seria todos os anos, mas às vezes poderia acontecer de não acontecer, mas não pode mais.
terá que ser feito ou deverá seguir-se essa regra todos os anos. Por quê? Porque os dados e o universo de servidores e de todas aquelas hipóteses que podem fazer a alteração do custeio o custeio sofrer alguma alteração, elas podem mudar anualmente, né? Até a questão de aposentadorias voluntárias, como a aposentadoria é voluntária, a gente tem uma previsão de aposentadoria por ano, não quer dizer que ela vai acontecer. A gente faz um levantamento de que poderão ocorrer 50 aposentadorias no ano que vem, pode ser que só 40 se aposentem, então são todos dados que alteram o cálculo atuarial. Eu estou aqui acompanhando bastante o trabalho da Beatriz e do Conselho há 15, 20 dias, acompanhei toda a exposição do cálculo atuarial, nós ficamos quase 4 horas, uma tarde inteira de imersão num cálculo atuarial, que quando a gente sai de lá, a gente acredita que a gente até entende um pouquinho de atuária, né, Bea? E dizer que a empresa que fez o cálculo ela foi bastante profissional e bastante esclarecedora. Gostaria também de pedir à Casa que aprovasse o projeto. Nós temos o prazo que é até 30 de setembro para enviar a lei para as instâncias superiores, que é a Secretaria de Previdência e tal, porque o cálculo já foi feito em março e abril e o DRRA, que é o documento que a gente manda para o Ministério da Previdência, demonstrando qual é a compensação financeira que a gente vai fazer, qual é o custeio previdenciário que a gente projetou para o próximo ano, ele já está publicado desde julho, com autorização do presidente do Conselho da época, né, que foi encaminhado e tal. Então, agora seria meramente pro forma a aprovação desses dados num projeto de lei, numa lei. Com todas as implicações possíveis, se não for encaminhado até na data prevista, né. Entendemos que não houve eu não gosto do termo má fé, mas não foi foi talvez por um descuido que, como houve a troca de membros do Conselho, porque muda a cada 2 anos, talvez por isso que o novo Conselho se sentiu, e concordo com razão, na necessidade de entender esse cálculo atuarial, mesmo que ele tivesse sido avaliado pelo Conselho anterior, que ficou até maio. Então, a gente pede gentilmente que a Câmara analise com cuidado, mas que não deixe de passar esse prazo, e já que há um consenso entre o Conselho e a própria administração, e eu falo em nome da administração, de que essas 2 situações que a presidente levantou, realmente elas podem e devem ser corrigidas ou melhoradas. Então, vamos falar assim. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Obrigada à secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, a Elda Brutomesso. Então, agora eu passo a palavra para os senhores vereadores. Quem já pediu a palavra é o vereador Fabiano Piccoli. Boa noite a todos. Uma saudação à secretária Elda, à presidente do Conselho B, aos demais secretários, o Galafassi, o Vini, que está presente, o Diego e todos os nossos visitantes que, a posteriori, nós trataremos do assunto dos eventos. Bom, nós temos então o projeto de lei 44, que está na Casa, e precisa ser votado amanhã, porque, segundo as informações que nós temos, até o dia 30 é o prazo máximo para que o município envie as informações à Secretaria da Previdência, e caso não o fizermos, nós teremos uma responsabilidade futura sobre, inclusive, futuros repasses até do fundo de participação dos municípios. Na semana passada, nós tivemos aqui com a Bea, e aqui, senhor presidente, a importância do diálogo que essa Casa está tendo com as entidades, ouvindo, e a vinda, na semana passada, da Bea, proporcionou que nós também pudéssemos entender um pouco mais. Sabemos da complexidade que são os cálculos atuariais, e nós aqui não temos, e temos que ser honestos, nós não temos a expertise de compreender a elaboração
de um cálculo. Isso não é demérito, porque o próprio município contrata empresas, e não é só Farroupilha, mas todos os municípios contratam empresas especializadas nesses estudos. Então, o que é importante para nós é que haja esse diálogo entre os integrantes do sindicato dos servidores, através do seu conselho, e a administração municipal, para que juntos possam olhar para o futuro e não prejudicar e não tornar Farroupilha, por exemplo, um governo do Estado, que gasta muito mais do que arrecada e não consegue honrar com seus compromissos. Então, sendo bem direto e objetivo, Bea, presidente do Conselho, nós temos condições de votar amanhã, nós temos o ok do Executivo de que já houve o diálogo que faltou, segundo o Conselho, e nós precisamos ter, no caminho da nossa conversa da semana passada, se nós podemos votar com segurança o projeto 44, né, e que há esse consenso, sabendo desses avanços que nós precisamos ter, da melhoria da base de dados, que é um processo, e a gente precisa evoluir nesse processo sempre com o diálogo. Então, essa é a minha pergunta. Sim, o cálculo atuarial ele está de acordo aliás, ele, assim, atendendo aquilo que o Ministério da Previdência, com sua legislação, pede, ele está ok. Então, nós hoje podemos dizer que está tranquilo, que pode ser votado. Então, nós só temos as ressalvas que eu já falei, que é aquilo que a secretária falou também, né? E que a gente precisa corrigir. E que eu concordo quando você fala que tem que conversar, tem que ter diálogo, né? Porque se a gente não conversar, a gente fica que nem agora, talvez perdemos tempo. Era isso, Fabiano. Então, obrigado pela palavra. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Arielso Arcego. Primeiro, cumprimentar aqui a Bea, presidente do Conselho, e também a secretária Elda. Eu gostaria de fazer uma pergunta: qual o valor que é depositado hoje para o fundo, com o valor desta folha de pagamento, com o desconto que é 18,50, né? E qual o valor que passa a ser para o município mensal com o percentual de 21%, que seria a partir de 1º de janeiro, de 2021. E também dizer aqui que se o cálculo atuarial está correto, que a base de cálculo dos servidores e o número de aposentadorias, ele pode não estar correto, então acaba sendo que o cálculo atuarial também não fique totalmente correto. Isso. Não está correto a base de dados. E atualizar o censo previdenciário dos servidores, que eu vi aqui, para termos um cadastro correto. E aí, vocês imaginem, nós vereadores votando um projeto de lei que passa a base, ou melhor, que passa um percentual para 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro. Já nós, na verdade é uma projeção, e que ela é o quanto mais possível correta. 23. Quanto mais possível correta, não que seja correta. Imagina então votarmos aqui, e eu não sei para que tem isso, é legal que tem que ter isso, né? Mas se nós não conseguimos ter o ideal para 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, imagina de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2054, gente. Imagina a projeção que é isso até 2054. Eu sei que é legal, que tem que fazer, que tem que ter os dados, mas é uma projeção, né, em cima de um cálculo atuarial de dados que não estão totalmente corretos e que já foram refeitos, foi feito cadastros que não existiam, que cada vez mais nós temos que colocar esses dados em dia. E eu falo de fundo de previdência com muita tristeza, inclusive, porque respondo o processo até hoje dessa encrenca aí. E que agora sim está na secretaria certa, porque o secretário de administração nunca fez absolutamente nada no fundo de previdência. Mas estava lá num parágrafo único de uma lei que o secretário de administração era o gestor do fundo.
Mas sempre foi feito pela Secretaria de Finanças. Sim. Então, acho que sim, que tem que ser cada vez mais adequado, tem que ser ajustado e que não vai ser no ano que vem também, viu, Beto? Não vai ser o ano que vem que vai estar certo. Mas eu acho que essa cobrança nossa lá em 2015, para que pudesse ter, já encerrou meu tempo, para que pudesse ter pelo menos esse mínimo possível para se fazer um cálculo de uma atualização, foi lá em 2015 sim que nós fizemos essa cobrança muito forte, inclusive na época junto com o sindicato, né, Bento? E que agora também está o Diego aí com o sindicato, além do conselho, né? Dizer que a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe da técnica toda que tem que ter para fazer um cálculo atuarial, né? Mas que, para mim, imagina por que tem que ter 2054 hoje numa coisa que não se consegue fazer até 31 de dezembro de 2021? Eu posso explicar. Então, tá. Com a palavra, então, a Elda ou a Beatriz? Tanto faz. Eu até posso explicar porque é para 2054, porque todo o cálculo atuarial, ele prevê o seguinte, ele projeta se todos os servidores que existem hoje no município e seus dependentes, isso depende de tábuas de mortandade, de pensionistas, de filhos menores. Hoje nós temos que ter, por exemplo, na base de dados, todos os filhos menores de 18 anos, porque são pensionistas, né? Então, eles projetam para 30 a 35 anos, como se... Esse cálculo diz o quê? Se hoje todos os servidores públicos fossem para inatividade, ou como pensionista, ou como aposentado, e aí projetam com idades e com todos os cálculos que a gente não consegue entender mesmo, vereador. Eles projetam qual seria o percentual de custeio que o município teria que ampliar para custear todas essas aposentadorias e pensões. Na verdade, todo o cálculo atuarial causa estranheza quando ele vem com esses itens. 21% em 2021, 27% em 2022 e 36% até 2054. Só que agora, em outubro, a gente já está começando a contratação para elaborar o cálculo atuarial para o próximo ano, que vai ser para 2022. Aí, este percentual aqui, que hoje vai estar sendo aprovado ou amanhã, de 27% para 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, ele pode variar. Conforme vai variar a base de dados desse ano dos servidores, claro. Porque este cálculo aqui, ele se baseia no censo de até 31 de dezembro de 2019, a gente sempre trabalha com o ano anterior. Então, é uma previsão, sim, vereador, é atuária pura e é em cima de tábuas de mortandade, de tabelas enormes que a ciência da atuária cria, para que, com base nos números que o município tem de servidores, idades, possíveis pensionistas e tal, e índices, percentuais de contribuição, ele vai calcular qual é o custeio que seria necessário se todo mundo hoje tivesse que entrar como aposentadoria ou pensão, né, e não tivesse mais nenhuma contribuição. Mas é atuária, vereador, eu concordo que parece estranho, mas o ano que vem vocês vão receber aqui na casa um novo projeto de lei que vai estabelecer o percentual para 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e vai ter 24, 25 até 2056 ou 7. Só para lhe responder também, e depois, Bel, te passo a palavra, hoje são 23 milhões que o município recolhe de... É anual, né, para o fundo. Anual. E vai, com essa alíquota aumenta 4 milhões, vai para 27 milhões a previsão. Essa é uma previsão porque isso aí é em cima da folha de ativos. É como se fosse a folha hoje. Isso aí. É 27.350, assim, para ser exato. Isso aí. Eu não sei se eu respondi, vereador Beatriz, por favor, se quer complementar. Não, quiser complementar? Não, só para dizer que hoje, por exemplo, o fundo, o dinheiro que ele arrecada não consegue. Lembram que eu estive aqui falando que ia terminar, que no ano seguinte já não iam conseguir, com o dinheiro que a gente arrecada, não paga os pensionistas e os aposentados. Então, hoje a gente já está tirando
do fundo, né, do capital, para pagar... Sai do investimento no momento, mas sai já. Para poder pagar a folha dos inativos e pensionistas. Era isso? Isso. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Quero lhe cumprimentar, cumprimento os vereadores, a vereadora Leonora. Cumprimento de uma forma muito especial o presidente do SISMUF, o Diego Toro, também a nossa presidente do Fundo Municipal de Previdência, a Beatriz, a secretária Elda, muito carinho, cumprimento, secretário, e também o secretário de Finanças, o Galafassi, o representante da Ecofar, também meu amigo, o Ricardo Bica Ferrari, como também todos os senhores e as senhoras. Quando a gente ouve esse assunto, a gente fica um tanto preocupado. Eu digo muito preocupado. E vocês todos que estão aqui podem ter a certeza que a preocupação tem que ser grande. Muito grande. E principalmente agora, que eu ouvi que o dinheiro não consegue pagar, o dinheiro que é arrecadado hoje, não consegue pagar os pensionistas e os aposentados. Veja que esse assunto eu estou ouvindo há muito tempo, há muitos anos. E também quero dizer que esse cálculo atuarial que nós estamos falando hoje, também eu ouço há muito tempo que está sendo feito. Então não é de agora. Não é de agora. Tá? Então, desde bem lá atrás, eu ouço que estão fazendo esse cálculo atuarial. E também é preocupante, porque, veja bem, nós temos aqui o recolhimento de 21%, de 1º de janeiro agora até 2021, enfim, né? Dezembro. E depois passa a 27%. Se hoje, o que a gente arrecada, nós não conseguimos pagar os pensionistas e os aposentados, Silvio e Gilberto, imagina mais adiante, em 2023, que é 36%. Então, esse é um assunto que a gente tem que ir buscar o porquê que deu tudo isso. Por quê? Se é que nem aposentado, que nem o INPS. Se a gente recolhe todo mês, eu tenho direito à aposentadoria, bem tranquila. Eu estou recolhendo. E nós estamos recolhendo. E aqui, todos os servidores recolhiam rigorosamente em dia. Então, é preocupante, e eu quero dizer que não tenho essa inteligência, sou bem franca, Beto, não tenho essa inteligência de saber como é, como não é, exatamente. Mas tenho sim também a inteligência de poder cobrar. O porquê disso? O porquê disso tudo? Porque é muito e é muito. E cada dia nós vamos ter que ficar mais alertas. Mais alertas. Porque daqui a pouco, os nossos servidores, eles precisam se aposentar e não têm mais esse direito de receber e poder estar tranquilos depois de uma vida trabalhada para todos nós aqui em Farroupilha. Então eu digo que sim, amanhã vamos então aprovar o projeto. Se o líder de governo diz que nós temos que aprová-lo amanhã, porque, enfim, porque é necessário, senão há mais problemas. Mas também eu concordo com esse censo de previdenciário, que também será feito, então, pessoalmente, para os nossos servidores, né, com os nossos servidores e com a devida documentação. Eu peço ao presidente Diego, né, e também à presidente Bea, que trabalhe esse assunto logo, né, não deixe não para amanhã, para depois, e exija, Bea, exija, porque o direito do trabalhador tem que ser correto, reto. Nós temos que ser retos. Temos que ser retos. E se houve
Alguma coisa nós temos que cobrar. E a cobrança não pode ser com medo de cobrar. Não pode. Porque é por essas e outras que nós temos isso. É por essas e outras que nós estamos com essa preocupação agora. Imagina só, em 2054, não vou estar aqui com toda certeza vocês, mas talvez aonde eu estiver, eu vou poder estar assistindo o que vai acontecer. Bea, eu quero te dizer assim, ó, eu conheço o teu trabalho, um trabalho magnífico, e também o da Elda. Eu conheço o trabalho de vocês, eu sei da responsabilidade que vocês têm, também do Diego, com certeza, mas eu digo assim, ó, fico fincado nisso, porque o nosso trabalhador tem sim que estar protegido. É isso que eu digo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Demais vereadores, aqui a gente já teve a oportunidade de cumprimentar no começo e também cumprimentando o Diego Tormes, presidente do SISMUF. Eu quero dizer que nós estamos avaliando o projeto de lei, acredito inclusive que este projeto, tratando-se até de um futuro, e quando a gente fala de futuro, eu falo de um futuro imediato, ele representa, na minha avaliação, o mais importante projeto de que nós estamos tratando em todos os projetos da nossa legislatura. O impacto do que está previsto aqui, possivelmente, porque a gente ainda tem que ter mais informações para ter essa visão adequada, ele pode e vai certamente modificar a relação do poder público com todos os seus munícipes e com os servidores. E lamento, nesse sentido, de que nós tivemos um cálculo atuarial realizado há algum tempo e que o projeto de lei tenha sido enviado para esta Câmara de Vereadores em 1º de setembro e com solicitação de regime de urgência e com esses referidos prazos, como ditos anteriormente. Este é um projeto que não pode ter apenas 30 dias para que a Câmara se manifeste. A responsabilidade que nós temos com relação à análise desse projeto é muito grande para não haver a devida discussão, a devida análise de impacto que ele vai gerar para o poder público, para os servidores e principalmente para quem nos coloca nesse local e para quem coloca o prefeito e o vice-prefeito do município nos seus postos, que é a população farroupilhense. Nesse sentido, a gente já recebeu algumas informações que foram complementadas. Eu ainda estou aqui também fazendo essa análise. Reforço que após a sessão nós teremos uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento para poder analisar o projeto como um todo e emitir, quem sabe, o nosso parecer com relação ao mesmo, mas quero deixar registrado que na semana passada eu já havia solicitado a retirada do pedido de urgência com relação a esse projeto e se é confirmado, eu até estou tentando procurar de novo a data aqui, mas a secretária Elda falou há pouco do cálculo realizado em abril. Pelo menos aqui eu tenho Porto Alegre, 24 de abril de 2020. Então, se esse cálculo está pronto desde 24 de abril como está, e poderia ter sido apresentado, quem sabe, para o Conselho 1 ou 2 semanas depois. Vamos imaginar que em maio ele estivesse pronto e ele chegar para a Câmara em 1º de setembro, lamentável. Lamentável, e isso pode, inclusive, conduzir o posicionamento que os vereadores terão na análise do presente projeto, pois entendemos que a análise adequada, minuciosa e podendo prever tudo o que ele impacta está prejudicada. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Bom,
Se mais nenhum vereador gostaria de fazer uso da palavra, vamos fazer as considerações finais, né? Então eu peço a Beatriz Sosnowski, né, que faça as considerações finais, e depois a Elda também faça, né? Eu quero agradecer aos vereadores que sempre nos atenderam, que sempre nos ouviram quando a gente esteve aqui. E então, assim, muitas das nossas conquistas que são poucas, né? Mas referente ao Fundo de Previdência, nós conquistamos aqui junto com vocês. Então, assim, agradeço aos vereadores pelo apoio de sempre, por abrirem espaço para a gente conversar, apresentar, dizer das nossas dúvidas, né? Das situações difíceis que a gente passa, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês e a secretária também que esteve aqui e que a gente, né, conseguiu pelo menos chegar a um denominador, né? Então, obrigado, né? E obrigado por nos dar esse momento. Então, obrigado. Quero agradecer a Beatriz Sosnowski aí pelas palavras. E agora eu passo a palavra a Elda Brutomesso. Então, senhor presidente, senhores vereadores, só quero agradecer a receptividade, o momento propiciado para que essa manifestação acontecesse, tanto por parte do Conselho quanto do governo em meu nome. E dizer que eu quero reforçar uma coisinha e que fique registrado em ata. Eu já falei isso para a Bea e para os demais integrantes do Conselho. Os servidores têm que ter muito amor para fazer isso, porque é uma responsabilidade grande. E eu disse para a Beatriz e aconselhei que eles continuem participando. A Bea já está aposentada também continua. Eu também continuo no meu Instituto de Previdência, lá como conselheira, no caso. Porque se não é para a nossa aposentadoria, que já está garantida, né, Bea, no momento pelo menos, mas para o futuro dos nossos colegas, dos demais servidores e para o bem-estar das contas do ente público, do município, no caso. Quero agradecer muito a oportunidade, presidente, senhores vereadores, e eu me coloco à disposição, inclusive lá na prefeitura, alguma informação extra que precisarem até amanhã, vereadores, por favor, eu estou lá e o meu telefone é disponível para todos. E muito obrigada mesmo. Tá, obrigado. Então, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, e em nome de todos os vereadores, queremos agradecer a presença da Elda e da Beatriz, né, que veio nos esclarecer referente ao projeto 44, né, de 2020. Então, eu também quero deixar assim deixar registrado aqui que o cálculo atuarial está correto. Então, isso aí é de extrema importância. E que nós temos que ter uma meta atuarial, né? Nós temos que ter um planejamento, porque, como foi falado, daqui 30, 40 anos a gente não sabe o que vai acontecer. E o censo previdenciário tem que ter anualmente, gente, né? Porque senão, por exemplo, o planejamento era de 44 aposentados, se aposentou 55, né? 55. Então nós temos que ter esse censo anualmente para a gente ter o controle. E outra coisa, nós temos que respeitar a legislação do Fundo de Previdência, que é fundamental. Eu falo isso porque, é que nem todos já comentaram, isso aqui vai estourar daqui um pouco no fundo, que é os nossos funcionários que vão receber, ou vai cair em cima da população, que vai ter que pagar, através dos recursos livres, daqui um pouco, pagar o déficit que vai ter. Então, nós temos que ter muito cuidado, sim. A responsabilidade é muito grande, tanto para o Conselho, quanto para a gestão, aí para o governo, e também para os vereadores. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Então, claro que devia ter sido mandado antes, sim, para a gente ter discutido um pouco mais, mas eu acho que ainda está no tempo hábil aí de a gente aprovar amanhã e de a gente poder resolver
esse assunto. Então, agradecemos de coração aí a presença de vocês e com certeza vocês vieram esclarecer muito nós aí, todos os vereadores aí. Obrigado aí. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.